Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Nosso vídeo aqui de pós-jogo, empate 1-1 Vasco e Grêmio pelo Brasileirão. Gravando esse vídeo aqui bem mais tarde. Tem hora que a gente tem que dar, desaluviada da cabeça de Vasco da Gama, porque olha, uma partida como a de hoje aí, cara, um jogo fácil, né? O Vasco ganhar. Se a gente tivesse um bom time. Porque o time do Grêmio é um time tão ruim ou pior do que o nosso. A grande verdade é essa. O Grêmio tá brigando ali posição a posição conosco porque é um time fraco igual o nosso. Então, rapaziada, são 2 pontos jogados fora. Dentro de casa, um jogo que a gente teve chance de matar ele. Fizemos 1-0 naquele gol anulado lá do Hugo Moura, que, porra, a arbitragem acha pelo em ovo contra o Vasco. É sempre a mesma coisa. Cara, o Vasco faz um gol, eles ficam checando aquela porra daquele VAR pra ver se acha alguma merda pra poder anular. Aí inventaram, porque eu não vi falta do Verratti ali, eu sinceramente não vi. Sabe, acho que tem um agarra-agarra, um empurra-empurra, como qualquer lance dentro da área. Como o Verratti, inclusive, sofreu dentro da área. Pra mim, um foi pênalti, um que o cara puxa ele pelo braço. Mas os jogadores do Vasco também, pelo amor de Deus, né? Ninguém cerca o árbitro, ninguém reclama. Você viu lá no lance que o gol do Gumora que foi anulado, os caras do Grêmio, o Kahneman, porra, no ouvido do árbitro ali o tempo inteiro. Os jogadores do Vasco não fazem isso, cara. Sabe? Até pra isso eles não conseguem fazer. Porra, e aí conseguimos depois o gol no segundo tempo, né? Com o Lucas Freitas, até um bonito gol, ajeitou, bateu no canto. E depois a gente teve chance de matar o jogo, cara. Mas não matamos. E aí, cara, bola cruzada na nossa área, uma hora vai dar merda. É a única certeza que a gente tem. Vão ficar cruzando bola na nossa área, uma hora vai dar merda. E os times já sabem disso. Eles sabem disso. Eles sabem que é jogar a bola lá que uma hora um zagueiro vai entregar, um mau posicionamento. Porra, e foi o que aconteceu. JV e PH dormiram, o cara entrou, fez o gol. Enfim, cara, agora nós vamos pro jogo contra o Del Valle, aquele jogo que seja lá o que Deus quiser, porque virtualmente nós estamos desclassificados na Sul-Americana. Léo Jardim, às vezes que foi exigido, fez um bom jogo. O PH hoje achei, cara, nível PH, eu já falei isso aqui algumas vezes. É assim, ó. Hoje ele tava lá embaixo. Fez um primeiro tempo até ok, mas no segundo tempo, porra, atrapalhado. Porra, perdido. Quer fazer uma jogada, quer dar uns chutes. Agora ele inventou de chutar de fora da área de qualquer jeito. Porra, cara. O João Vitor, que eu achei que nem seria escalado. Achei uma temeridade. Começou levando uma vaia até menor do que eu imaginei que ele fosse levar. Aí depois nego cansou de vaiar ele. Aí já não vaiava tanto. No segundo tempo ele nem levou vaia. Fez uma partida. Não foi, bem na verdade, a parte defensiva do Vasco não foi tão exigida. Às vezes que foi exigido, ele até se enrolaram, ele e o Lucas Freitas, porque pelo amor de Deus, que dupla, hein? Que dupla. Lucas Freitas salvou pelo gol, e só. Porque, porra, deu umas entregadas ali. E o João Vitor daquele jeito. Quem eu achei mais ligado hoje no jogo foi o Piton. Principalmente fazendo uma coisa que a gente não via ele fazer, que era antecipação em marcação. Hoje a gente via ele chegando junto nos caras. Tocava a bola pro ponta lá, ele já estava grudado, se antecipava. É o que estava faltando, parecia que estava mais ligado. Você percebia, eu pelo menos percebia, ali quando ele estava enfileirado ali para escutar o hino, uma cara de tensão do Piton. O JV tá cagando, tá? Esse aí tá cagando. Pode xingar ele, pode dar um tiro nele ali, que ele não vai estar nem aí. Agora o Piton não, o Piton entrou com uma cara e estava tenso. E talvez isso tenha feito ele entrar mais ligado, né? O Hugo Moura, achei que uma boa partida do Hugo Moura, uma boa partida, né? O Tietê, uma boa movimentação, vindo buscar jogo, se movimentando, né? Pelo menos tenta, o Tietê tenta, né? Tá mais ligado. Aí ele botou o David, eu achei que o David ia entrar pelo lado esquerdo, mas o David estava se revezando com o Nuno ali, mais o David até mais pelo meio. Achei uma excelente partida do David,
dentro das condições do David, que está voltando de contusão, né? Com toda a dificuldade que a gente sabe aí de voltar de contusão. Desses que estavam machucados, foi o que voltou melhor, né? Se movimentando, buscando. É um tanque de guerra, né? Porque é forte. Então ele aguenta tranco, ele aguenta porrada, ele aguenta disputa de corpo, né? Falta ele um pouco mais de ritmo, tá? Um preparo físico melhor, né? Porque ele até no final do jogo estava assistindo câimbra, teve que sair, acho que até jogou mais do que eu esperava, mais tempo, né? O Nuno se movimentando bem, mas o Nuno, cara, nas últimas partidas eles têm pecado muito, pelo menos na minha visão, no último passe, na tomada de decisão. Tem errado muito na tomada de decisão, mas busca, se movimenta, não tem preguiça. O Ryan, achei uma boa partida do Ryan também, buscando, chutando de fora da área, teve uns 2 bons ou 3 bons chutes, né? E o Verratti muito abaixo, né? Verratti não está no seu melhor momento, né? Não tem conseguido fazer a diferença nas cabeçadas, que é a valência dele, a melhor coisa dele, né? Reclamando pra caralho, reclama de tudo, sabe? Porra, faz caras e bocas, então não tá, mas hoje não tinha o GB para botar no lugar dele, né? Então não teve muito o que fazer. Aí o Diniz me coloca o Cocão. Ele na entrevista coletiva, eu vi um pedaço da entrevista, ele disse que foi pro Cocão segurar um pouquinho mais, poder liberar o Tietê. E aí ele põe o Hugo Moura na zaga no lugar do JV. Sinceramente, cara, é o tipo de modificação que, se você não tem bons jogadores para fazer isso, e no Fluminense ele tinha, né? Ele tinha um Mastriani, ele tinha um André, que ia pra zaga e conseguia sair com qualidade. O Vasco não tem. Então é uma tipo de uma substituição que não faz diferença, né? Não faz diferença. E aí depois ele botou o Lloyd já aos 40 minutos, né? Praticamente não tocou na bola. Cara, o banco do Vasco é um banco horroroso, que não tem a mínima opção para o treinador, né? E por isso que ele não mexe. Enquanto o Grêmio mexeu às 5, o Diniz mexeu 2 no final do jogo, né? E aí ele justifica, não, porque eu não vou mexer sempre, não é sempre que eu vou. Não vai mexer sempre porque não tem peça para mexer. Porque eu duvido, eu garanto a vocês que se tivesse peça no banco de reserva, ele mexia às 5 também. Você vê o Grêmio, né? O Grêmio botou o Vila Sante, que para mim é um bom jogador, um segundo volante, estava no banco do Grêmio. Entrou no segundo tempo. Então o Diniz não mexe porque não tem quem mexer. Quem que era o banco do Diniz hoje? Alex Teixeira, Lloyd, Sforza, quem mais? Zagueiros, o Cocão que entrou, o Jair que ele não está colocando mais, não deve estar bem, o Paulinho que também não está entrando. Então, ou seja, as opções que poderiam ajudar, no caso aí Jair e Paulinho, não está nem colocando porque provavelmente não está performando no treinamento. Agora, na entrevista coletiva, o que mais se destacou para mim foi que ele disse que ele não solicitou a volta do Paulinho, lateral direito, que estava sendo emprestado à Volta Redonda. Que ele gostaria de entender por que o Paulinho voltou. Eu achei isso uma situação que beira o absurdo. O Diniz não foi consultado, então, para a volta do Paulinho. Essa decisão partiu de quem? Só pode ter partido do diretor técnico do Felipe Maestro. Mas o Felipe não conversou com o Diniz a respeito disso? Achei estranho isso. Não a volta do Paulinho. A volta do Paulinho eu achei até boa, porque o Puma, já cansei de falar aqui que, para mim, é a terceira opção da lateral direita. Agora, o que me estranha é essa falta de comunicação entre a comissão técnica e quem decidiu o retorno do Paulinho. Perguntado sobre contratações, mais uma vez o Diniz se esquivou com aquela mesma conversa de que, questão financeira, estamos buscando, se pintar uma boa oportunidade. Cara, e o tempo está passando. O tempo está passando, janela aberta. Sinceramente, cara, eu tô começando a achar o que alguns colegas meus já me falaram, que não vai vir ninguém. Complicado, hein?
Porque o Vasco não tem elenco para aguentar esse Campeonato Brasileiro. Não estou falando aqui nem de Copa do Brasil, nem de Sul-Americana. Estou falando que não tem elenco para aguentar o Brasileirão. O futebol que a gente tem apresentado, o futebol que o Grêmio apresentou hoje, é futebol para estar ali. 14º, 15º, 16º. Gente, a situação não é das melhores, não. Quero aproveitar e convidar vocês para esse domingo, a nossa live às 22 horas. Aí a gente vai esmiuçar mais ainda com a nossa bancada lá, todo esse jogo. E já projetando também o jogo de terça-feira contra o Del Valle pela Sul-Americana. Você gostou desse vídeo? Peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão aí, para a gente poder cada vez mais chegar aos vascaínos e vire membro. Se você quiser virar membro do Corujão para estar aqui em uma das nossas lives falando de Vasco e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, rapaziada. Vamos falar mais amanhã na nossa live. Vamos conversar, vamos esmiuçar um pouco mais esse jogo aí. Até a próxima, gente. Um abraço.